Primeiro, o Supremo Tribunal Federal nega, na sequência das investigações da tentativa de homicídio com o presidente, o então candidato na época à presidência da República, e houve um pedido de quebra de sigilo do celular do Adélio Bispo, né? O criminoso que tentou tirar a vida do presidente. E o Supremo Tribunal nega, né? O seu advogado recorreu e simplesmente negou. Fez as suas alegações lá do entendimento lá do STF, que advogado goza de prerrogativa, de fonte, enfim. A verdade é que negou a quebra de sigilo de alguém que tentou matar o presidente. Imaginem só. Aí o tempo passa, aí tem esse problema do Sérgio Moro, a sua saída, e o Sérgio Moro caiu atirando e fez uma série de acusações, uma série de denúncias. E aí entra o ministro Celso de Mello, que está prestes a se aposentar, né? Faltam meses para sair, e ele assume a direção desse caso. Enfim, ele já começou quebrando o sigilo dessa reunião, pediu a fita original e não deveria ser dada, do meu ponto de vista. Foi uma decisão unilateral. Então, como pode um ministro apenas determinar a quebra de sigilo de uma reunião colocando em risco a segurança nacional? Porque trata-se de uma reunião do chefe de Estado com os seus respectivos ministros. Enfim, nesse aspecto aí, acho que o Bolsonaro, ele foi um momento de repente, fraqueza, demonstrou uma certa fraqueza, ter cedido, né? Não podemos esquecer que Renan Calheiros, quando era presidente, em meados de 2018, ele era presidente do Senado e houve uma decisão unilateral de um dos ministros do STF para que o Renan Calheiros deixasse a presidência do Senado. Então o ministro do Supremo mandou um oficial de justiça do Supremo levar um comunicado oficial, né? Um envelope. Aí o Renan Calheiros nem recebeu o oficial de justiça. Ele disse que não ia cumprir porque foi uma decisão monocrática. Considerou a interferência de poderes e uma decisão monocrática. Iria aguardar a decisão do Pleno do Supremo. E não aceitou. O Renan não aceitou. O Renan, que é uma pessoa muito questionável, de caráter duvidoso, cheio de processo, ele teve essa ousadia, ele teve essa coragem de enfrentar. E o Bolsonaro, dessa vez, ele foi, enfim, cedeu, né? E essa série de cedimentos, né, o Bolsonaro vai abrindo a guarda dele. E cada vez que ele abre a guarda dele, o Supremo Tribunal Federal vai crescendo e vai esmagando o seu governo. Isso tem acontecido sequencialmente, regularmente. Enfim. E aí saiu todo o teor da reunião, não é? O ministro da Educação, Strauss, e a ministra Damares falaram bastante. O ministro da Educação falou na questão de prender vagabundos, e começando pelo STF e tal, entendeu? Mas ali trata-se de uma reunião fechada, né? E o ministro nada mais expressou ali o sentimento da população brasileira como um todo. Então já estão querendo criminalizar a fala do ministro e estão querendo, enfim, processar, prender, etc.
Mas aí o grande questionamento vem: por que Bolsonaro tem cedido tanto ao Supremo? Será que não já está na hora de enfrentar esse problema? A gente tem que ver o cenário como um todo. Temos o chefe do executivo eleito por 57 milhões de brasileiros, sem contar as fraudes. Temos, do outro lado, um Supremo desacreditado por toda a população, né? Sem legitimidade. Quando eu digo sem legitimidade, é devido a todas as ações nefastas. Tem rasgado a Constituição, afrontado, causado desequilíbrio entre os poderes, né? Soltando bandidos, dando autonomia aos governadores para prender pessoas de bem, agindo como um verdadeiro escritório de advocacia de bandidos. Então a população não tem o Supremo como uma referência. E temos de outro lado o Legislativo completamente vendido, combinado com o Supremo. Eles não caçam o impeachment do ministro do Supremo e o Supremo não prende eles. Então, eles fecharam entre eles, né? E o governo Bolsonaro virou um ponto fora da curva. Se houvesse neste momento um rompimento entre o Bolsonaro e o Supremo, primeiramente, o que poderia acontecer? Vamos supor que o governo Bolsonaro não cumpra qualquer ordem, a partir de agora, um exemplo, não cumpra qualquer determinação do Supremo contra o governo, que seja uma afronta, que incorra numa intromissão, não é? E ele tem, logicamente, a sua assessoria jurídica, e eu acho que ele já deveria ter chamado Ives Gandra para fazer parte dessa assessoria jurídica dele, tendo em vista a sua experiência, o seu conhecimento. E aí seria o estopim do rompimento. O Supremo iria tentar se impor, né? E de antemão eu gostaria de falar que o Bolsonaro está mais do que na hora de chamar os generais do alto comando. Os generais têm estado muito lenientes, agido de forma muito covarde. Naquela reunião não tinha oficiais generais, provavelmente só o ministro da Defesa, eu não vi, mas não, as Forças Armadas não se resumem ao ministro da Defesa, ele representa, só que tem os oficiais generais do alto comando, que precisa ter uma reunião com eles, junto com o ministro da Defesa e o Bolsonaro, para colocar esses oficiais, saber qual é o posicionamento deles, porque eles não têm se definido. Tem deixado o Bolsonaro em mais lençóis, né? Mesmo diante de imposições do Supremo com oficiais generais, como aconteceu recentemente, convidar coercitivamente para depor, e o que nós vimos foi nota de repúdio, de casernas militares, em sua maioria já da reserva, que não vai fazer muita diferença. Mas os da ativa não têm se posicionado. Então o Bolsonaro precisa da posição desses oficiais. Ele precisa ter Forças Armadas do seu lado para enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Porque se há um rompimento de poderes, vai haver ordem judicial a partir do Supremo contra o Bolsonaro, talvez até um mandato de prisão, não é? O Legislativo pode votar o seu impeachment. E aí seria o ponto, né? A hora H. Então, está faltando nesse momento o posicionamento dos oficiais generais. E nesse rompimento, a população como um todo iria apoiar o governo federal, sem dúvida, o Bolsonaro. E apoiando o Bolsonaro, a população como um todo, e as Forças Armadas apoiando o governo, não sobraria muito para o Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF. E os deputados e os senadores, nada restaria senão aprovar
tudo que fosse, né, conveniente ao governo. Eles teriam que assumir a nova pauta do governo, ou senão poderia haver um processo de cassação, assim como houve lá atrás, em 64. Iria haver rumores de crises internacionais, mas o Donald Trump com certeza apoiaria o Bolsonaro. A China talvez iria tentar intervir de alguma forma com seus representantes locais, convidaria esse ministro da China que está aqui a se retirar do país e aguardaria até mais tarde reatar essa relação. O Brasil é muito dependente economicamente da China, mas deixaria claro que isso não seria por definitivo. Até apaziguar a situação política aqui, convidaria novamente. E a situação comercial, os compromissos comerciais continuariam o mesmo. A China depende muito mais do Brasil nesse aspecto, porque a China não tem alimentos para alimentar a sua população. E, com certeza, o Brasil como um todo sairia fortalecido, porque seria a oportunidade de estabelecer um tribunal militar com os ministros do Supremo Tribunal Militar, afastaria todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vigentes, e seriam recolhidas suas casas, né? E aguardaria uma investigação posterior e um julgamento no Supremo Tribunal Militar. Provavelmente o impacto disso, a população sairia às ruas para comemorar, iria haver festa no Brasil inteiro, né? E o Brasil com certeza iria tomar um novo rumo, né? Seria um processo muito... causaria muito transtorno, mas o Brasil como um todo com certeza estaria fortalecido. O governo finalmente colocaria sua pauta, haveria festa no Brasil por causa da prisão dos ministros do Supremo, as suas condenações, né? E seria a oportunidade de convocar novas eleições imediatamente, com todos os deputados e senadores envolvidos em processos impedidos. Não é? Afastaria também o ministro do presidente do TSE, que também é o ministro do Supremo. E isso aí, e o Brasil sairia fortalecido. Nós teríamos um novo Brasil.